Boa noite, meus amigos e minhas amigas que me seguem aqui no canal do YouTube. Hoje a zebra andou solta por alguns campeonatos. O Atlético Mineiro perdeu para o Atlético 1-0. O Ituano empatou com o Corinthians no tempo normal e ganhou nas penalidades máximas por 7-6, eliminando o Corinthians do Campeonato Paulista. Corinthians que eu mesmo estava acreditando num futuro melhor para o clube paulista. E o Volta Redonda ganhou do Fluminense por 2-1 no Campeonato Carioca. O Campeonato Mineiro, ele será decidido quem será, quais serão os finalistas no próximo domingo. E no meio da semana, o Galo enfrentará pela Libertadores da América o clube colombiano Millonarios. E aí, a pergunta que não quer calar: qual é a validade de levar para uma outra cidade, como hoje, para disputar uma partida importante contra o Atlético, levar os 23 jogadores? E chegando lá, colocam uma equipe considerada B. E aí essa equipe considerada B olha para o banco e vê a equipe considerada A. Então, na cabeça do jogador, passa o seguinte: se a gente não ganhar, não tem problema. Mas se a gente não estiver bem, entra a equipe A. E aí não deu certo hoje. Não deu certo, porque já nos 14 minutos do segundo tempo, o Galo estava perdendo por 1-0 e o Cudê colocou Paulinho, colocou Hulk, colocou Edenilson, depois colocou Ademir e tirou o Vargas, né, o Sacha, e também tirou o jogador Igor Gomes. Bom, o Vargas e o Sacha, como eu já falei aqui, eles não estão muito interessados neste projeto do Cudê, que vai jogar na equipe A aquele jogador que ele entender que esteja melhor. E normalmente o jogador tem o desejo de aparecer, principalmente numa Libertadores. Sacha perdeu hoje 2 gols incríveis. O Vargas, a mesma coisa. O Igor Gomes entrou hoje completamente diferente daquele Igor Gomes que eu sempre elogiei. Hoje só dando pontapé. Talvez respondendo ao tratamento dos jogadores do Atlético, que estavam dando muito no tornozelo. E aí entra aquela frase que eles inventaram, que eu nunca concordei: está difícil, coloca o Hulk. Mas o Hulk ainda não entendeu que ele tem as suas limitações também. O Hulk não é um jogador de voltar ao meio de campo, tabelar, entendeu? Não é.
Ele é um jogador mais de área, para definir. Então ele assume aquele compromisso, porque ele entra na partida, então vamos chamar o Hulk. E ele, além de levar muita butinada, que os caras dão mesmo, ele reclama muito da arbitragem. Hoje, por exemplo, ele levou um cartão amarelo que não merecia levar, justamente porque ele reclama muito. Então, qualquer coisa que ele faça, o árbitro vai dar o cartão amarelo para ele. E aí fica aquela pergunta no ar: será que esta derrota de hoje vai influenciar no jogo de quarta-feira contra o clube colombiano Millonarios? Talvez sim, porque hoje o Atlético não deixou o Hulk em paz, tanto que o Hulk foi cobrar um pênalti, meu amigo e minha amiga, e chutou na trave. Hoje o Hulk resolveu cobrar faltas de efeito. Não é por aí. Entendeu? Então o Hulk tem que entender que ele tem os pontos fortes. E pronto. Não queira, aos 37 anos de idade, ele adquirir novas técnicas. Não. Tem que alguém chegar para ele e dizer exatamente isso. Vai jogar bem na quarta-feira? Não se sabe. Por quê? Porque o adversário de quarta-feira deve já estar vendo o vídeo do jogo de hoje. Então hoje o Atlético colocou um jogador lá e o jogador segurava, o jogador marcava. E aí fica, porque ele pega na bola, são dois em cima. Então ele tem que entender que ele não pode querer resolver tudo, aí pela cabeça dos outros, dizer que o Hulk resolve tudo. Não é bem assim. E o Kudê, eu acho que a derrota de hoje vai servir como uma boa lição para o Kudê. Que o Kudê não pode de forma alguma ficar dependendo também só do Hulk. Aí você vai me perguntar, meu caro amigo, ou então a minha cara amiga, mas por que você está falando isso? Porque eu acho que se ele ia usar o banco, que é considerado o banco A do Atlético, por que ele não deixou o Hulk e usou outros jogadores? Por exemplo, o Fumacinha, o Ademir, que está doido para acertar. Mas não, coloca o Hulk e depois colocam os outros. Então, os outros sempre se consideram em segundo plano. Paulinho hoje, por exemplo, não pegou na bola. O Edenilson não somou nada. E o mais engraçado é que aquela observação que eu fiz no vídeo anterior, o comentarista Paulo, que é o Paulo Nunes, que foi jogador do Flamengo, ele deve hoje dormir e sonhar muito, porque ele só falava em ala. Só falava em ala. Então, como se o Otávio não estivesse jogando bem. Se o Otávio não estivesse jogando bem, assim como o Kudê colocou o Hulk, colocaria o ala. Mas não, esses comentaristas têm a mania de querer endeusar jogador de futebol. Por que o Kudê não tirou o Otávio e não botou o ala? O ala estava lá no banco. Então, quer dizer, gosta de interferir no trabalho dos outros. E aquele detalhe, fica repetindo a mesma coisa, e tem parte da torcida que vai atrás do Paulo Nunes. Entendeu? Então não foi a presença
do Otávio que atrapalhou o ataque do Galo, não. Ele dizia que o Alan arma o ataque. O Alan não arma ataque. O Alan tem que ser realmente transferido do Atlético, porque outros jogadores da base que jogavam no Atlético e que depois foram transferidos e esquecidos por aí, entendeu? Não tiveram chance por causa disso, porque tem sempre o fã-clube. Então, o Cudê deve pegar o jogo de hoje e analisar friamente. Quem entra, como entrou hoje, não entra interessado em ganhar, porque sabe que os elogios estão pro grupo A. Porque eu pergunto ao senhor ou à senhora, um dos senhores ou uma das senhoras está jogando lá, como agora tem futebol feminino, então tudo bem. Aí você olha para o banco, tem lá um que é considerado A. Você vai se interessar muito, porque você sabe que a titularidade está no banco. Entretanto, se o clube deixasse o time A em Belo Horizonte e levasse realmente a parte do elenco que não tem jogado, a responsabilidade estaria nas costas desses jogadores. Mas não. Esses que entram, eles entram tranquilos. Os gols que o Vargas perde, os gols que o Sacha perde, é um negócio incrível. E o Pavon? Eu não sei o que o Pavon está pensando da vida. O Atlético teve paciência para contratá-lo, para até entender a situação de que ele não pode jogar na Libertadores. Depois ele se contundiu, o Atlético teve paciência, ele entra em campo, ele não faz nada, não mostra nenhuma boa vontade. Então, são jogadores que eles estão dizendo que não estão afim de seguir o projeto. E o Cudê terá muito trabalho, mas muito trabalho. E há necessidade de uma contratação de um psicólogo ou uma psicóloga para explicar a esses jogadores que quando eles querem se transferir para o exterior, lá o futebol é exatamente assim como o Cudê está querendo. Joga conforme o adversário. Entretanto, tem que ter uma base. Você pode mudar, sim, 3, 4, no máximo, mas nunca mudar 11, de forma alguma. Então, eu acho, meus amigos e minhas amigas, que essa semana será uma semana meia pesada, porque as críticas vão bater em cima do Galo e talvez, se não tiver um trabalho psicológico, vai tirar a tranquilidade para quarta-feira. E quarta-feira é o jogo do ano, do Atlético Mineiro. Não passa pela cabeça de ninguém, nem do presidente, diretor, do técnico, do torcedor, perder quarta-feira. Será um desastre total. Portanto, meus amigos, muitas zebras e no meio dessas zebras, o Galo perde para o Atlético. Acreditem vocês se quiserem. Aí você vai dizer, por quê? Porque o Galo tem um elenco caríssimo. Então não se discute hoje, vou contratar o jogador tal por 5 milhões de euros, 10 milhões de euros. Qual é o total dos jogadores que entraram hoje defendendo o Atlético? Talvez não chegue ao preço do Paulinho. Essa que é a grande verdade. Mas foram lá e comeram a bola, brigaram. Agora, reclamar do gramado? Não.
todos esses que jogaram, todos esses, sem exceção, que jogaram pelo Galo, jogaram em terreno sem grama, quando quiseram chegar a um grande clube. Jogaram. E tem mais, quando é nas férias dos jogadores, eles jogam até no asfalto e não reclamam. Então, meus amigos e minhas amigas, uma boa noite e vamos esperar melhores dias para o futebol, principalmente para o futebol mineiro. Aqui quem falou é Levi Lafetá, jornalista profissional, radialista, administrador de empresa, bacharel em Direito e escritor. E General Manager em futebol. Até lá!